Aqui é o professor César Nunes, no espaço Palavra de Educador. Vamos debater hoje o dia dedicado ao herói nacional chamado Tiradentes, o alferes mineiro Joaquim José da Silva Xavier. Para entender esse dia, nós temos que compreender o contexto dele. O contexto é de uma revolta na província de Minas Gerais, ou Ouro Preto, entre os senhores de engenhos e os senhores de Minas, que não querendo pagar o imposto a Portugal, chamado o quinto, que era 20% de toda a extração de ouro, eles começam a fazer reuniões pela carga demasiada de impostos que Portugal estabelecia sobre os brasileiros. Havia o quinto, que era 20% da produção do ouro, havia outro imposto chamado per capita, que era por cabeça de escravo, e havia ainda a derrama, que era um decreto do rei, que ele decretava a derrama e mandava as milícias portuguesas entrar em todas as casas e pegar todo o ouro que havia até dar 150 quilos e levar para Portugal, arbitrariamente. Então, em cima dessa carga de impostos, os senhores de Minas começaram a se reunir para combater. Havia ideias libertárias. Os Estados Unidos da América tinham proclamado a sua independência em 1776 e um grupo de poetas, de escritores, de advogados de Ouro Preto começa a reunir-se com um padre, alguns grandes donos de Minas, para pensar num ideal de emancipação, de encontrar um caminho de superação do jugo português. E esses homens são denunciados, eles são denunciados ao Estado. A rainha de Portugal, Maria I, chamada a Louca, decreta uma devassa, todos eles são presos, a maioria deles condenados sumariamente, e os que tinham posses, dinheiro, são degradados para a África, menos um, o mais pobre deles, Joaquim José da Silva Xavier, que para fazer um exemplo, ele é condenado ao enforcamento e depois do enforcamento ao esquartejamento. E uma parte do corpo dele é exposta em diversas cidades do Brasil, em Paraty, Rio de Janeiro, Ouro Preto. Um lugar tristemente trágico de se lembrar e uma festa dolorida. Agora, o Joaquim José da Silva Xavier se transformou com o passar do tempo naquele símbolo da emancipação do Brasil, um país autônomo. E depois que nós conseguimos a nossa independência, ele foi elevado à categoria de herói nacional. É um homem simples, Tiradentes porque ele tinha a profissão de tirar o dente nos seus feriados das pessoas mais pobres, porque ele era um militar, e ele tem pouca coisa sobre ele, mas as poucas coisas que tem significam que ele, naquele momento, defendeu o ideal de liberdade. Hoje na bandeira de Minas tem uma frase, libertasque sera tamen, em latim, liberdade, ainda que tardia. Então no dia do Tiradentes, a gente tem que retomar o sentido original da festa que lhe dá essa distinção. É o dia de lutar pela liberdade, contra toda forma de opressão. Porque no nosso hino nacional, a gente canta no dia do Tiradentes, está escrito, mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Palavra de Educador.